A igreja, o que é a igreja de Cristo? O que é a igreja que foi formada e inaugurada, né? Algumas pessoas pensam que a igreja é apenas um grupo de pessoas que se reúne dentro de um contexto de liberdade religiosa ou uma organização religiosa apenas. Se pensarmos que igreja seja só isso, nós estamos muito distantes do que diz os princípios bíblicos. Vamos ler o versículo 44. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vamos repetir novamente? Vamos repetir? Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Meus queridos, o que nós podemos dizer ou como nós podemos definir a igreja atualmente e declarar ou compreender para que ela serve? Então, o que é a igreja atual e para que ela serve? Originalmente a igreja é mais que uma comunidade de pessoas, portanto, é uma congregação específica com pessoas que foram chamadas para reunirem-se pela palavra de Deus. A igreja, originalmente falando, é uma composição de pessoas que foram chamadas para reunirem-se pela palavra de Deus. Em Êxodo capítulo 19, olha, lá no princípio do Velho Testamento, versículo 4 ao versículo 6, nós vamos ler algo que fala sobre isto. Tendes visto como vos levei sobre asas de águias, e vos cheguei a mim, vos trouxe a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes as minhas palavras, então sereis minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha, e vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. É a primeira vez na Bíblia que surge uma referência, uma passagem que nós encontramos, que se refere à comunidade de crentes, e aqui eu não estou falando crentes ainda cristãos, mas crentes em Deus, o Criador. É a primeira vez que a Bíblia define esse grupo de crentes, dizendo para que eles servem e como eles são, qual é a importância, e tudo está fundamentado numa questão central: chamados pela palavra, para a palavra de Deus. E é a palavra de Deus, a própria palavra de Deus, que define para que serve a igreja, como nós acabamos de ler no livro de Êxodo. Em Atos capítulo 2, do versículo 42 ao versículo 47, assim como capítulo 4 de Atos, a partir do versículo 32 ao versículo 35, nós vamos observar de uma maneira muito mais objetiva, levando-nos a entender algo peculiar sobre a igreja, confirmando o que nós lemos lá em Êxodo: vós sereis meu povo, disse o Senhor, se obedecerdes a minha voz. O que legitima a igreja é a sua observância à palavra de Deus, como comunidade, como povo de Deus, ligados uns aos outros, por estarem ligados a Deus através de Jesus Cristo, aliançados através da palavra de Deus, selados pelo Espírito Santo de Deus. Por exemplo, o que nós vamos encontrar em Atos
a partir do versículo 44, é exatamente isto. E quem? Os crentes da nova dispensação, os crentes do Novo Testamento, eles perseveravam na palavra de Deus, que é a doutrina dos apóstolos. Eles perseveravam na comunhão, tendo as coisas em comum. Eles perseveravam no partir do pão, a celebração da ceia e as refeições comuns que faziam. Eles perseveravam nas orações. Mas não era só isto. A palavra de Deus registra que em cada alma, em cada pessoa, no seu interior, no seu íntimo, havia temor. E junto com isso, muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio desses crentes e por intermédio dos apóstolos. E todos os que creram, eles estavam onde? Assistindo o culto à distância? Eles estavam espalhados, cada um no seu canto? Em suas casas? Não, eles estavam juntos, os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum, presencialmente falando. E o texto mostra que essa comunidade, que precede os nossos dias, aí cerca de 2000 anos, eles tinham uma estrutura existencial de muito amor, de muita abnegação, de muita doação deles mesmos, a ponto de venderem as suas propriedades e bens, distribuindo o produto ou o que eles recebiam em dinheiro entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. E é interessante observarmos o versículo 46, e diariamente, o escritor Lucas volta a registrar, diariamente perseveravam unânimes, não só juntos, mas os intentos, a compreensão, o discernimento e as realizações deles, litúrgicas ou culticas, no templo, eram constantes. Partiu o pão de casa em casa, quer dizer, estavam uns nas casas dos outros, tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus, e por isso eles eram vistos pela sociedade com uma grande simpatia. E enquanto isso, o que acontecia? Acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Êxodo, capítulo 19, Atos, capítulo 2 e Atos, capítulo 4, são as referências mais específicas que temos na palavra de Deus para nos mostrar para que serve a igreja. Para que serve a igreja? Meus amados irmãos, nós precisamos voltar os nossos olhos, voltar nossos corações para a palavra de Deus, que foi uma das questões mais relevantes e motivadoras da reforma protestante, a volta à palavra de Deus. No final do período da Idade Média, nos dias de Lutero, a igreja ela se tornou uma instituição falida de princípios bíblicos, falida de temor de Deus, falida dos princípios da adoração, falida dos atos de louvor, falida de qualidades que pudesse realmente identificar os seus crentes naquele período como servos de Deus. E isto ocorreu desde o mais alto clero, a administração da igreja, ao mais humilde crente. A igreja perdeu a essência da palavra de Deus. Lutero, iluminado, dirigido pela graça e pelo poder, pelo Espírito Santo de Deus, ele começa dentro do contexto, porque ele também era um monge, que dirigia os ensinos, que dirigia as missas naquele tempo. Lutero então começa a ler as Escrituras,
E nos conflitos que ele tinha no seu coração, na sua alma, na interpretação teológica da Bíblia, por ser ele uma pessoa que não encontrava paz no seu coração, na religião que ele praticava, no culto que ele celebrava, na pregação bíblica que ele fazia, ele se desdobra, se desgasta para ler mais a Bíblia. Ele volta à palavra de Deus. E ao fazer isto, ele descobre o que pode realmente fazer a igreja na vida de uma pessoa. Descobrir, receber os efeitos da graça de Deus. Ele é o primeiro impactado com isto. Ele era muito preocupado acerca do que precisava ser feito para ele ser salvo, para encontrar paz de espírito, encontrar paz no coração, para viver como alguém que de fato combinasse com a teologia que ele cria, a mensagem que ele pregava, a Bíblia que ele lia. E ele então descobre que não são as regras da igreja, não são as formas religiosas exigidas para um sacerdote praticar. Ele descobre que não é o rito que ele pratica, nem a denominação que ele defende como sacerdote. Ele descobre a graça de Deus. Vós sois salvos mediante a fé, pela graça de Deus. A salvação é uma dádiva, é um presente, é algo que vem de Deus. Então Lutero, como sacerdote, ele entende que essa é a mensagem que ele precisa pregar, porque é disso que o povo precisa, encontrar a graça de Deus. Se ele, como padre, como sacerdote, era um homem perturbado de espírito, de alma, o que dizer daquele que nem sabia ler? O que dizer acerca da vida daquele que sentava lá e não entendia nada, porque os ritos religiosos eram feitos numa língua que o povo não conhecia. Era uma pregação, um culto em latim. O povo nem sabia ler o idioma deles na Alemanha. Lutero defende esses princípios, parte para que a igreja possa retornar à palavra, para consertar os seus enganos, os seus erros. Lutero parte para a discussão, para que a liderança da igreja pudesse pregar a palavra, essa palavra que liberta, essa palavra que salva, essa palavra que cura, essa palavra que traz paz, essa palavra que traz salvação. Lutero vai encontrar resistência, porque nesse momento ele é um homem solitário. Mas um homem solitário como Lutero foi capaz de acender uma chama que queimou pela Europa, que queimou pelo Ocidente todo, trazendo a igreja de volta à Bíblia, a palavra de Deus. E é isso que nós precisamos entender hoje. Primeiro, para valorizar o que nós temos, valorizar a nossa comunidade, valorizar o que nós experimentamos aqui. Segundo, não só para valorizarmos, mas para seguirmos esta mesma trilha, seguirmos este mesmo caminho. Trazer, apresentar, ensinar a palavra de Deus, nos submeter à palavra de Deus, nos humilharmos e humildemente recebermos a palavra de Deus. E é isso que eu quero deixar na mensagem de hoje. A igreja de Deus e as suas características necessárias, vindas ou descobertas na palavra de Deus. E a primeira característica que eu quero destacar: a igreja de Deus, a igreja de Cristo, a igreja bíblica, ela é uma igreja que precisa edificar.
O que é edificar? Edificar é uma palavra talvez um pouco mais rabuscada do nosso dicionário para falar sobre construção. Construção. Vamos edificar uma casa? Ou vamos construir uma casa? É a mesma coisa. Vamos edificar os corações? Vamos construir algo no coração das pessoas, na mente das pessoas? O que é edificar um crente? Edificar um crente é entregar a palavra de Deus para que o crente possa conhecê-la mais, possa recebê-la mais, e possa se converter, entre aspas, mais a esta palavra. Existe uma peculiaridade na palavra de Deus, muito importante, que muita gente não gosta. A palavra de Deus, ela se opõe ao enganoso coração humano. A Bíblia, a palavra de Deus, tem como finalidade corrigir a pessoa dos seus enganos, tirá-la do seu pecado e transformar a sua vida segundo os ensinos de Deus. Eu não sei se você gosta disto, mas se você não gosta, eu acho que você deveria aprender a gostar. Fazer conferência nas Escrituras, colocando a sua vida ali à disposição, para que esta palavra de Deus da Bíblia possa corrigir a sua forma de pensar, a sua forma de agir, possa corrigir você dos seus enganos. Há muita gente que pensa que a Bíblia é um livro autoritário e rejeita a Bíblia. A Bíblia não é autoritária, porque ela convida as pessoas. Jesus nos dá o exemplo disso. Vinde a mim. Olha, Ele como Senhor, o Filho de Deus, Ele diz assim: vinde a mim, vós todos que estáis oprimidos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, comigo, com os meus ensinos. Aprendei. A palavra de Deus nos convida. Isso é feito com amor, é feito com carinho, é feito endereçado a cada um que é tocado por esse poder de Deus. O apóstolo Paulo, ele tinha uma compreensão muito profunda disto. Ele diz assim: não me envergonho, ou seja, eu não vou esconder, eu não vou ocultar, eu não vou me acovardar frente à pregação desta palavra, porque ela é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. É poder de Deus para a salvação de todo aquele que nela crê. Mais adiante ele vai instruir Timóteo, e isso ele vai levando com uma intensidade fora do comum, e diz a Timóteo: prega esta palavra, Timóteo, edifique as vidas, pregue esta palavra, quer seja oportuno, quer não, pregue. A palavra de Deus, meus queridos, ela precisa ser sempre, majoritariamente falando, a nossa mais importante atividade aqui, quando estamos reunidos. Vamos gastar 20 minutos, 15 minutos de cântico? Vamos gastar 20 minutos de oração, com oração? Vamos gastar alguns minutos celebrando a Santa Ceia, mas vamos gastar mais tempo com a pregação bíblica, com o estudo da Bíblia,
porque é a palavra de Deus que edifica, que constrói algo, valores, princípios. É a palavra de Deus que tem poder para transformar as vidas. Não são regras humanas. A igreja, ela tem que ter as suas portas abertas para edificar as pessoas. Isso é volta à palavra. Isso é preservação da palavra. Isto é, guardar a palavra de Deus para não pecarmos contra Deus. E crescermos em graça, e crescermos em conhecimento, e desenvolver a nossa salvação. E sermos santificados, e nos tornarmos instrumentos nas mãos de Deus. Isto é, ser edificado. Mas a igreja também, meus queridos, ela existe para as pessoas entenderem e praticarem a verdadeira adoração a Deus. Cantamos agora, a igreja que te adora. O texto fala que eles estavam reunidos. Eles tinham a palavra de Deus entre eles, mas eles estavam reunidos num processo de culto, num processo de adoração. As coisas a palavra era praticada, o cristianismo era praticado, mas eles também entendiam que eles precisavam adorar a Deus. Louvar a Deus, bendizer a Deus. Há teólogos que compreendem a epístola de Paulo aos Efésios. E olha que são poucos, mas não são tão poucos capítulos. A epístola de Paulo aos Efésios, que possuem seis capítulos, como um cântico de adoração a Deus, um cântico de louvor e adoração a Deus. E se você tiver esse olhar para a leitura do livro de Efésios, você vai observar e entender por que isso é definido como um louvor e uma adoração dos crentes. Paulo estava enviando esta epístola para os crentes aprenderem que na hora da adoração era isso que precisava ser praticado. Na hora do louvor era isso que era para ser praticado. Por isso ele vai dizer na epístola, para não nos embriagarmos com vinho, ou não sermos beberrões, mas para estarmos cheios do Espírito, entoando e louvando de coração ao Senhor, num contexto de culto, num contexto de adoração. A igreja, meus queridos, ela existe para isto. Eu quero ter a liberdade de citar. Um casal começou a frequentar a nossa igreja, hoje eles não estão aqui. Esse casal começou a frequentar os nossos cultos, dizendo: pastor, eu não aguento mais a igreja a qual eu pertenço. Porque nesse período, desde que começou a campanha eleitoral, chega na hora da pregação da palavra, o pastor lê a Bíblia e começa a falar sobre eleição, começa a falar sobre candidatos, começa e dá palavra para o político, candidato X, cada domingo é um candidato que está de manhã, um candidato que está à noite, às vezes tem 3, 4 candidatos para falar na hora do culto. A gente entra esperançoso para fazer algo que possa nos conectar com Deus. A gente sai de lá com raiva, a gente sai de lá zangado, a gente sai de lá bravo, a gente sai contaminado por desejos humanos de alcançar cargos públicos, pessoas desejosas de poder, com promessas que a gente sabe que nunca vão cumprir, querendo o nosso voto. E aí viemos visitar a igreja, ouvimos uma pregação, falei: aqui tem palavra, aqui tem Bíblia, aqui tem ensino bíblico.
E olha que coisa curiosa, pastor, podemos participar do culto, mesmo não sendo membros da igreja? Falei, queridos, a porta está aberta, sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos. Irmãos, nós precisamos entender que isso daqui que nós fazemos, o nosso cântico, deve ser gostoso, deve ser, o instrumentista deve ser bom, e são bons os nossos, a nossa pianista é ótima, o irmão que toca violão é ótimo, os que tocam aqui os instrumentos são ótimos, isso faz bem para nós, é bom sermos bons, é maravilhoso o coral, a equipe, nossa voz é bonita, graças a Deus por isso, somos afinados, aleluia, mas nós precisamos entender que isso, para a glória de Deus, não é para nós dizermos assim, estamos felizes, estamos contentes, hoje eu me extravasei, hoje eu estou indo para casa um pó, porque eu fiz tanta dança, participei tanto, que coisa boa, como se tivesse saído de um baile. Nós devemos sair daqui cheios do Espírito Santo de Deus. Nós precisamos sair daqui tomados pelo poder de Deus, porque nós estivemos na presença de Deus, com o coração devotado, com a alma voltada para o Senhor, e aqui nós fizemos algo para bendizer a Deus. A igreja serve para isso. Quem não entende isto, fica em casa. Quem não entende isto, prefere participar de culto à distância. Quem não entende isto, não sabe o que é comunhão dos crentes, ter coisas em comum, compartilhar a espiritualidade, compartilhar a oração, compartilhar o cântico, compartilhar a genuflexão na presença de Deus, o quebrantamento de alma, de coração. A importância de fazermos isso daqui é para nós adorarmos a Deus. Quando Israel, e é importante olharmos para Israel nesta perspectiva, quando Israel era escravo ainda do Egito, e o povo de Israel foi escravo do Egito por um longo período, gerações atrás de gerações, desceu uma família para o Egito, primeiro José, depois o seu pai, depois seus irmãos e seu pai e seus familiares. E eles se tornaram numerosos em Israel, no Egito. Calcula-se aí que eles eram em torno de 2,5 milhões de estrangeiros na terra do Egito. O que aconteceu quando eles passam a viver no Egito? Eles absorvem a cultura dos egípcios, eles conhecem os deuses dos egípcios, eles passam a ser egípcios praticamente, entre aspas. O coração deles estava longe de Deus. Olha que Moisés foi chamado por Deus, e já como chamado de Deus, chamado por Deus, tocado por Deus, Moisés comete um crime e foge, porque senão ele ia ser preso. Ele matou um egípcio. No plano de Deus, Deus faz Moisés nascer no Egito, e não só nascer no Egito, ser criado na casa de Faraó. Deus tem um plano atrás disto, e esse eleito de Deus, ele nem fazia ideia que ele ia ser o libertador de Israel, ainda, quando criança, mata e foge. Mas Deus alcança Moisés para o seu propósito. E Moisés então ouve as instruções de Deus. Para que tirar o povo do Egito? Está certo. Deus ouviu o clamor deles porque eles estavam sofrendo. Eram escravos. Deus ouve os nossos clamores, viu? Está sofrendo? Faça oração. Clame, Deus ouve. A nossa oração aqui pelo nosso país, tenha certeza, foi ouvida por Deus hoje. Deus ouve. Mas o propósito de Deus, em primeiro lugar, era tirar, resgatar
libertar Israel do Egito, para que eles pudessem retomar o caminho da adoração ao Deus Criador, tornando-se testemunhas do poder de Deus. E em terceiro lugar, para começar uma nova vida no novo lugar, a Canaã prometida. Se nós olharmos para a libertação do Egito só para o povo de Israel ficar numa boa, estamos equivocados. O fator principal era para que o povo pudesse ir ao deserto para adorar a Deus. Por isso que o texto de Êxodo se refere, assim como nós vamos observar Pedro no Novo Testamento dizendo, povo de propriedade exclusiva de Deus, nação santa, nação, povo que proclama o nome de Deus, que fala de Deus, ensina sobre Deus e conclama o povo para adorar a Deus. Eu pego no pé de vocês, e quando essa mensagem chegar na sua casa e você se lembrar que você está assistindo a pregação, irmão, porque você não está aqui, eu novamente estou te convidando, venha, porque é aqui que você precisa estar para glorificar e adorar a Deus. É aqui que você precisa estar, se reunir com os seus irmãos. É aqui o lugar da adoração. A igreja é o povo de Deus para adorar ao Senhor. Esta é a segunda razão para nós entendermos para que a igreja serve. Para que a igreja serve? Terceira e última, a igreja, ela é útil nas mãos de Deus para ser ajudadora. Eu gosto muito da palavra ajudadora, até porque tem a ver com o meu próprio nome. Eliezer significa Deus é meu ajudador. Deus é aquele que me ajuda. Então toda pessoa que se chama Eliezer nunca pode ser arrogante e orgulhosa, cheia de si, porque o próprio nome está denunciando, você existe porque Deus te ajudou a existir, você é o que você é porque Deus te fez assim, você tem o que tem porque Deus te deu. Nunca ser um soberbo. A igreja é uma comunidade auxiliadora, ajudadora. Os membros da igreja, mesmo sendo ricos e prósperos materialmente, são ajudadores com o poder que vem de Deus. Eles oram, eles leem a Bíblia, porque eles não confiam em suas riquezas. São piedosos e humildes servos, eles gastam o tempo ensinando uns aos outros as verdades bíblicas, eles gostam de ficar juntos, pois são crentes em Jesus Cristo, são verdadeiros irmãos. Estão unidos espiritualmente, estão unidos na presença de Deus. Nós não podemos perder de vista e achar outra coisa. A igreja, ela existe para expressar a manifestação de Deus ao virem de encontro às pessoas para oferecer ajuda. Jesus passa pela Galileia, Jesus passa por Samaria. Onde Jesus passou, ele fazia uma coisa, ele praticava algo incomum para a sua época. Ele ajudava as pessoas, curava enfermos, esclarecia as mentes confusas das pessoas. Ele construía e apresentava às pessoas esperança. Ele proporcionava oportunidade de mudança de vida para as pessoas.
E uma das frases mais sensacionais ditas por Jesus, ao fazer algo, ao fazer um sinal e um milagre que atingia a vida das pessoas, era ele dizer: vai e não peques mais. Em outros momentos, a tua fé te salvou. Você quer ajuda maior que essa? Eu fico muito mal impressionado quando eu vejo que as igrejas têm se tornado restritas. A igreja precisa ser inclusiva e receptiva a todas as pessoas. Não nos iludamos. Não é a nossa denominação, não é a nossa cultura eclesiástica, não são os nossos costumes que promoverão ajudas e mudanças, consolo e graça. Não é o nosso dinheiro, não é a nossa cesta básica, não é a comida que damos. Isso, pessoas têm fome toda hora. O dinheiro acaba. O que vai ajudar as pessoas é o poder de Deus, expressado através da palavra, dos atos de misericórdia, dos consolos, das ajudas que as pessoas precisam. Igreja é uma comunidade ajudadora. Se você ainda não entendeu isso, eu gostaria que você entendesse hoje isto, essa noite, esta verdade bíblica. Veja você mesmo, o quanto as pessoas que estão ao seu lado estão precisando de ajuda. Um conselho, uma oração, um alívio para a alma, um abraço, uma orientação. E quem sabe até uma ajuda financeira, um alimento. A igreja é uma comunidade ajudadora, inclusiva. Ah, mas o fulano de tal, ele tem um pecado tão feio. A primeira pergunta que eu faço é: quem não tem um pecado tão feio, hein? Quem não tem pecado feio, escondido, guardado? Quem não tem? Mas nós ficamos impressionados, né? Com a pessoa bem vestida, arrumadinha, elegante. Irmãos, não nos enganemos. Às vezes por trás de uma roupa bonita, de marca, às vezes por trás de uma fortuna, existe uma alma podre, um coração podre, uma vida perdida, desorientada, magoada, triste, perdida, que está precisando de ajuda. Mas eu não tenho o poder de mudar. O Espírito Santo tem. A palavra está aqui. A mensagem está aqui. O amor precisa ser mostrado. Deus faz maravilhas na vida das pessoas. E a igreja precisa promover isto. A igreja precisa promover isto. Então, querido irmão, querida irmã, se você não sabia, ou se vocês não sabiam, para que serve a igreja, nós precisamos aprender com Jesus a serventia da nossa igreja. A igreja que nós fazemos parte, a igreja que você faz parte, a igreja que Deus te chamou para fazer parte. Que Deus nos abençoe, que Deus nos faça termos consciência e partirmos para uma prática eclesiástica, para uma prática virtual. Virtual eu digo de virtudes, cheias de virtudes que qualifiquem a igreja a qual nós pertencemos.
Porque a igreja é composta de pessoas que foram chamadas por Deus para se reunirem pela sua palavra. Eu termino a mensagem lembrando do ato de pastorear do pastor de animais, seja ovelhas, seja de gado. É impressionante o quanto a ovelha, o gado, o cavalo, a criação reconhece a voz do seu dono, do seu tratador ou do seu cuidador. É impressionante. Não sei se você já viu, no sítio que eu fui criado, me lembro dos pastos, dias frios como esse, cheio de neblinas, que a gente olhava lá em cima, só enxergava a neblina, nem o mato que estava atrás da neblina a gente conseguia ver, mas sabia que estava lá, porque a gente conhecia a geografia do terreno. 5 horas da manhã, meu pai abria a porteira e gritava lá, algo que é chamar o gado. Resmungava alguma coisa lá. Daí a pouco começava a descer e aparecer assim, ó, um atrás do outro. E vinha um, vinha dois, vinha três, vinha quatro. Aí a porteira do curral estava aberta, ele só ia se afastando e o caminho ficava livre. As vacas iam entrando, se juntavam. A hora que todas estavam ali, fechava a porteira e começava a ordenha. O gado, o animal, a ovelha, conhece a voz do seu cuidador, do seu pastor. Quem é o pastor da igreja? Não sou eu. É Jesus. É Ele o pastor da igreja. E nós precisamos ouvir a sua voz e atender o seu chamado. A igreja é composta de pessoas que Deus chama pela sua palavra. Amém? Vivamos intensamente o que é ser a igreja e aproveitemos o tempo que nós temos aqui como igreja de Cristo. Amém.